Olá, gente. Então, o vídeo de hoje vai ser sobre o que está acontecendo lá no Irã, né? Tá tendo diversas manifestações lá, desde que teve a morte de uma mulher que teria usado o hijab errado. E isso, enfim, gerou revolta dos islâmicos extremistas, né? E o presidente do Irã, ele diz que não haverá piedade para inimigos que inflamam manifestações, né? Lá, protestos após morte de Massa Amini caminham caminham para quarto mês. Repressão matou mais de 500 pessoas, segundo ativistas. O presidente do Irã, ultraconservador, né? Ebrahim Raisi disse nesta terça-feira que não haverá piedade para aqueles que forem hostis à teocracia em manifestações que já duram mais de 100 dias no país e configuram o maior desafio ao regime em anos. Então, se fosse contra o STF, seria atentar contra a democracia. Vocês vejam como são as coisas, né? Na visão desse cara aqui, desse Ebrahim Raisi, isso aí é atentar contra a democracia, atentar contra o Estado democrático de direito, né? Simples assim, né? Não pode ter manifestações, vamos prender mesmo, como disse o Alexandre de Moraes, né? Os protestos chamados de distúrbios pelas autoridades iranianas. Aqui no Brasil, os protestos contra o Lula são chamados de atos golpistas, né? Então, e a mídia tudo passando pano, né? Começaram em meados de setembro, após a morte de Mashamini, alguma coisa assim. É a Mini, mais fácil, né? A jovem curda havia sido detida em Teherã pela chamada polícia moral, acusada de supostamente não vestir de forma correta o hijab, véu islâmico obrigatório para mulheres no país. Então, jovem curda, né? Então, vocês sabem que os islâmicos ali, eles têm meio que um problema muito grande com os curdos, porque os curdos seriam um povo ali mais que se rebela mais contra as autoridades ali que não são curdas, né? Enfim, digamos assim, ser um povo menos radical, mas que os islâmicos acusam de serem radicais, entendeu? É mais ou menos assim. A Turquia mesmo acusa os curdos de serem extremistas, né? Óbvio, existem gente extremista nesses movimentos, óbvio que existe, mas o que é mais extremo do que essas teocracias islâmicas? Não há nada mais extremo, né? Olha lá, os hipócritas, os monarquistas, as correntes contra-revolucionárias, olha, e todos os prejudicados pela revolução se juntarão às manifestações. Disse Raisi a uma multidão reunida em frente à Universidade de Teherã para homenagear os 200 soldados mortos durante a guerra Irã-Iraque. Então o que isso tem a ver? As correntes contra-revolucionárias e todos os prejudicados pela revolução se juntaram às manifestações. Os braços da nação estão abertos a todos aqueles que foram enganados. Jovens são nossos filhos, mas não teremos piedade com elementos hostis. As autoridades iranianas acusam os Estados Unidos e outros países ocidentais de estarem por trás das manifestações, insuflando-as como forma de desgastar o regime do Ayatollah Ali Khamenei. No domingo 25, Teherã anunciou a prisão de 7 pessoas ligadas ao Reino Unido acusadas de inflamar os protestos. Aqui no Brasil está acontecendo a mesma coisa. Vocês percebam que o ponto-chave de tudo é que o Estado ele sempre vai agir dessa forma contra quem se manifestar contra eles, né? E que é muito engraçado, você fala inflamar os protestos, né? Inflamar, né? Acusadas de inflamar os protestos. Aqui tem muita gente que é acusada da mesma coisa, de inflamar qualquer protesto contra Lula, e sim, não vai ser permitido protestar contra Lula,
eles não vão deixar, vão acusar qualquer um que se manifeste contra Lula de apoiar atos antidemocráticos. Então, essa questão, na verdade, vai ser imputada a todo mundo, né? Quando aconteceu o impeachment, eles até pararam de falar que eram manifestações pedindo o golpe militar, porque realmente seria uma vergonha total, né, do jornalismo falar que todos os manifestantes estavam pedindo o golpe militar. Isso, na verdade, era a minoria que estava pedindo isso, né? Se eles pensam que vão atingir seus objetivos espalhando boatos e dividindo a sociedade, estão enganados, declarou Raisi. Olha o Lula aí, é o Lula, né? Inclusive o Lula é amigo do Irã, né? Ele já fez reuniões, né, na época que ele era presidente lá, com líderes do Irã, né? Ele até o Estado de Israel ficou muito revoltado com o Lula, eles até fizeram umas piadas com o Lula, né? Que o Brasil é um país, né? Que não tem nada a oferecer, né? Eles arrumaram uma treta com o Estado de Israel, né? Olha lá, querem nos enganar, mas nós os conhecemos e também conhecemos nossa nação. A guerra entre Irã e Iraque é um dos pilares da conturbada relação entre Teherã e Washington. Um ano após a Revolução Islâmica, movimento que tirou do poder um primeiro-ministro aliado dos americanos, e instaurou um regime baseado em leis religiosas. O Iraque invadiu o Irã, alegando interferência do regime na política do país. O Iraque invadiu o Irã, alegando interferência do regime na política do país. Os Estados Unidos deram apoio financeiro, tecnológico e de treinamento militar a Bagdá até o fim da guerra. Cerca de 500 mil pessoas morreram nos conflitos, a maioria do lado de Teherã. Na repressão do regime aos protestos deste ano, um general iraniano admitiu, ainda no final do mês passado, que ao menos 300 pessoas morreram, incluindo dezenas de agentes das forças de segurança. Outras milhares foram presas, sendo que 11 acabaram condenadas à morte pelo regime. Ao menos 2 já foram executadas. Organizações de defesa dos direitos humanos sediadas fora do Irã apresentam uma série de violações, números ainda maiores. Pela conta da HRANA, seriam 507 manifestantes mortos pela polícia e por militares, incluindo 69 menores, além de 66 agentes das forças de segurança. Em relação às detenções, seriam mais de 18 mil, a maioria das quais já foi solta na versão do regime, né? Na semana passada, o Conselho dos Direitos Humanos da ONU nomeou 3 mulheres, uma ativista argentina, uma advogada bengali e uma professora de direito paquistanesa, para investigar a repressão violenta do regime aos atos. Ainda é improvável, porém, que as nomeadas consigam visitar o país do Oriente Médio, já que a ida depende da autorização de autoridades iranianas. Bom, é muito triste qualquer forma de repressão, né, a manifestação, a manifestantes. Lógico, repressão a manifestações pacíficas, a manifestações que não depredem propriedade privada, que não causem danos a pessoas privadas, né? Você chegar, por exemplo, fazer igual o MST faz, de invadir lá a sede lá de uma região importante lá do interior de São Paulo, de São Paulo, da capital de São Paulo, perdão, né? Eles depredavam metrôs, né? Faziam depredação de metrô, né? Quebravam tudo, estraçalhavam as vidraças, né? Isso aí é uma manifestação violenta, né? Você quebrar vidros, danificar propriedade privada, isso aí tem que ser reprovado. Agora, você se manifestar contra um governo, você para uma região e manifestar contra o governo ali, pacificamente não tem problema nenhum, até porque governo nenhum é bom, né? A gente sabe que governo nenhum é bom. Então isso aí está acontecendo lá, né? Vocês viram que tem essa questão da guerra, né? Não, eles estão acusando os manifestantes de terem ligação com os Estados Unidos também, né? Porque o Irã é rival mortal dos Estados Unidos, né? A gente sabe também que, né,
realmente os Estados Unidos, eles influenciam sim nessa questão de política externa, né? Então, aqui no Brasil, vocês acham que os Estados Unidos não estão apoiando o Alexandre de Moraes? É lógico, o Alexandre de Moraes ele tem apoio dos Estados Unidos, ele tem apoio dos democratas, ele tem apoio do Joe Biden, né? Por quê? Porque isso aqui, né, os Estados Unidos eles influenciam a política externa em todos os países, não vão se enganando. Os Estados Unidos é uma máquina muito poderosa, né? E esse é um dos grandes problemas dos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos eles sempre utilizam do seu poder estatal para influenciar em outros estados, né? Para criar essas divisões, essas cisões, né? Agora, quando, por exemplo, é contra eles, por exemplo, quando tem uma grande secessão, por exemplo, a separação do estado de Texas, a separação de não sei quais outros estados ali, que nos Estados Unidos tem várias propostas de separação, aí já é diferente. Aí você vê que a mídia já ataca esses movimentos separatistas como se fosse algo contra a ordem democrática, né? Você vê que ele falando aí que esse cara aqui, esse sujeito aqui, ele falou aqui, né? Ó, espalhando boatos e dividindo a sociedade, igual você fala aqui, espalhando boatos, né? Fake news, né? Enfim, tem outra coisa que ele falou, enfim, mas é isso aqui, a notícia de hoje é sobre isso aqui. Quis passar uma notícia realmente muito relevante, né? Os protestos lá no Irã ainda continuam, né? O Irã continua a reprimir essas manifestações, né? Continua essa repressão forte aos manifestantes. E aqui no Brasil você vai ver algo muito parecido, porque, enfim, é aquilo, gente. A única salvação aqui é realmente a separação, né? A gente sabe que esse problema de Brasília vai continuar, né? A pessoa, mas a gente botou muita gente de direita lá, né? Mas você sabe como funciona, né? Tem gente que se vende, e quem não se vender vai ser obviamente perseguido pelo STF, né? O STF até o Wall Street Journal fez lá uma matéria que depois eu posso até comentar mais detalhadamente, né? Falando que realmente o Brasil está numa ditadura judicial, né? Que o Poder Judiciário, o STF, rejeita totalmente o devido processo legal, né? Você vê, por exemplo, pessoas aqui sendo presas e não tem no processo, né? Então dá para dizer que é quase a mesma coisa que está acontecendo aqui em termos de repressão, né? E a mídia toda batendo palmas, usando justificativas como, não, os caras é golpista, sendo que tem gente que é preso que não tá nem falando de golpe, né? Por exemplo, agora, é óbvio, você falar que secessão é golpe, não, secessão é um direito natural, tá dentro da autodeterminação dos povos, né? Não tá pegando poder, o cara não tá pegando poder, ele tá distribuindo poder, né? Redistribuindo poder para fora de um Estado autoritário, como é o Estado brasileiro, né? O Lula ele é um autoritário, né? O PT é um partido autoritário, né? E o PT, óbvio, vai falar que não é, mas vocês já estão falando em monitorar as redes sociais, né? E é isso. Eles vão querer implementar uma ditadura mesmo, né? Eles não vão mais permitir que falem mal deles, né? Na época da Dilma isso já irritava o PT, né? Eles já queriam que fossem aprovados projetos para isso, né? Para eles não permitirem a oposição, né? O PT já queria fazer isso, então só que vai tudo com aquele negócio, né? Eles vão tudo fazer isso aí com o nome, não, vamos defender a democracia, é sempre assim, né? Então é isso, o vídeo por hoje é isso, né? Um abraço, curtem o meu vídeo, inscrevam-se no meu canal, compartilhem o meu vídeo nas suas redes sociais e comentem aqui embaixo. Um abraço.